A estrutura do Poder Judiciário. O Supremo Tribunal Federal é a instância mais elevada do Poder Judiciário. Referida como Corte Suprema, é composta por 11 juízes, no qual são chamados de ministros. São nomeados pelo presidente, contudo, tem que ser aprovado pelo Senado Federal. O Conselho Nacional de Justiça é uma instituição pública que visa o controle e a transparência da administração processual. Tem sua sede em Brasília, mas atua por todo o território nacional. O Tribunal Superior do Trabalho é a instância mais elevada de julgamento para temas envolvendo o direito do trabalho. O Tribunal Superior Eleitoral é a instância jurídica máxima da Justiça Eleitoral brasileira, tendo jurisdição nacional. O Superior Tribunal Militar é um órgão da Justiça Militar do Brasil que tem por competência julgar os recursos e as apelações das decisões dos juízes de primeiro grau da Justiça Militar da União, conforme o artigo 123 da Constituição Federal. O Superior Tribunal de Justiça é um dos órgãos máximos do Poder Judiciário do Brasil, também chamado de Tribunal da Cidadania por sua origem na Constituição Cidadã. O Tribunal Regional do Trabalho, em conjunto com as varas do trabalho e com o Tribunal Superior do Trabalho, correspondem à segunda instância na tramitação de um processo trabalhista. O TRT estão distribuídos pelo território nacional e sua área de jurisdição normalmente corresponde aos limites territoriais de cada Estado membro. O Tribunal Regional Eleitoral, encarregado de gerenciamento de eleições no âmbito estadual. O seu funcionamento é regido pelo Código Eleitoral, Lei número 4.737. Falando no nosso tópico sobre a estruturação do Poder Judiciário, a gente vai falar do Tribunal de Justiça. Os TJs no sistema jurídico brasileiro são órgãos colegiados, ou seja, suas decisões não podem ser monocráticas. É preciso que 3 juízes de segunda instância revisem e votem sobre o caso. Esses juízes são os nossos chamados desembargadores. Eles lavram o que a gente chama de acórdão, que vem do termo acordo, que é o que os magistrados entram em um consenso para poder determinar a decisão. O acordo tem o mesmo efeito de uma sentença comum. Justiça Eleitoral. É uma das inovações criadas a partir da Revolução de 1930. Foi inspirado na justiça eleitoral e nas ideias do político Joaquim Francisco de Assis Brasil. E está determinado hoje na Constituição Federal de 1988, que estabelece que é competência privativa da União legislar sobre o direito eleitoral. O STE é o único órgão integrante da justiça brasileira que detém funções administrativas e normativas, que extrapolam o seu âmbito jurisdicional. Justiça Militar. Se compõe do Superior Tribunal Militar, com sede em Brasília e jurisdição em todo o território nacional, dos tribunais e também dos juízes militares, com competência para julgar crimes militares determinados em lei. Em primeira instância, é constituído pelas auditorias, onde o juiz auditor faz o trabalho de ofício, e depois a função de processar fica para um órgão colegiado chamado de Conselho de Justiça, formado por 4 juízes e mais um juiz militar. Os tribunais de justiça servem para exercer a jurisdição, que é o poder do Estado de aplicar o direito no caso concreto. Ele resolve litígios com força de coisa julgada, que é a qualidade conferida à sentença, onde não cabe mais recurso, sendo o TRF no âmbito da Justiça Federal e também temos na Justiça Estadual. Vamos falar sobre funções essenciais da justiça. De acordo com o modelo de funcionamento da justiça montado no Brasil, entendeu ser indispensável a exigência de determinadas funções essenciais da justiça. Para garantir os direitos fundamentais como o direito à educação, é necessário que todas as pessoas tenham a oportunidade de exigi-los. Por isso que a Constituição Federal prevê o direito de acesso à justiça, como um direito fundamental do cidadão. A garantia dos direitos constitucionais não teria consequências práticas se não houvesse mecanismo que permitissem acionar o Poder Judiciário no caso de violações. Essas funções foram materializadas de determinados órgãos que foram criados meramente para o desempenho de supramencionadas funções, que prevê a função essencial da Justiça, que é o caso do Ministério Público, da Advocacia Pública, da Defensoria Pública e da Advocacia Privada. O legislador constituinte dedicou um capítulo específico dentro do artigo 4º da Constituição Federal
do Brasil que versa sobre a organização dos poderes, as funções que considera essenciais à justiça pública, a inovação, organizou a Defensoria Pública, criou a Advocacia Geral da União, reforçou a autonomia do Ministério Público e atribuiu status privilegiados aos advogados. O Ministério Público e sua posição constitucional. A Constituição dispensa ao Ministério Público o tratamento essencial, instituindo o princípio, ampliando suas funções e fixando suas garantias, tanto para a instituição como para os seus membros. O MP não chega a ser considerado a 1/4 do poder do Estado, mas a Constituição coloca salvo a intervenção de outros poderes, assegurando aos seus membros independência dos seus exercícios de suas funções. Com efeito, o Ministério Público é assim conceituado pela Constituição Federal de 1988, artigo 127. O Ministério Público é a instituição permanente e essencial à função jurisdicional do Estado. Incabe a defesa da ordem jurídica, do regime democrático e dos interesses sociais e individuais indisponíveis. Assim, o MP não promove a defesa dos interesses dos governantes, de que se acha desvinculado, mas busca a realização dos interesses da sociedade. Princípio, autonomia e garantia. Diz a Constituição em seu artigo 127, parágrafo 1º, que são princípios institucionais do MP: a unidade, a indivisibilidade e a independência funcional. Assegurada a autonomia funcional e administrativa. O princípio da unidade quer dizer que os membros do MP entregam a um órgão só, sob direção de um só chefe. Já o princípio da indivisibilidade significa que seus membros podem ser substituídos uns pelos outros, não arbitrariamente, porém sob pena de grande desordem, mas segundo a forma estabelecida em lei. Assim, os poderes dos procuradores gerais encontram um limite na própria independência funcional dos membros da instituição. Advocacia Pública. Tem por chefe o Advogado-Geral da União, aquele que, de livre nomeação pelo Presidente da República, entre os cidadãos maiores de 35 anos, de notável saber jurídico e reputação ilibada, prevendo a necessária relação de confiança entre o representado, o Presidente, como chefe do Executivo Federal, é representante que justifique sua livre escolha. Advocacia. A Constituição de 1988 tem como princípio constitucional a indispensabilidade e a imunidade do advogado, prescrevendo em seu artigo 133. O advogado é indispensável à administração da justiça, sendo inviolável por seus atos e manifestações no exercício da sua profissão nos limites da lei. Essa previsão se refere à necessidade de intervenção e à participação da nobre classe de advogados na vida de um Estado democrático de direito. Este é o reconhecimento constitucional de uma realidade social. Com base nela, o Estatuto de Advocacia, Lei nº 8.906 de 94, consigna a declarar, artigo 2º, o advogado é indispensável à administração da justiça. Parágrafo 1º. No seu ministério privado, o advogado presta serviços públicos e refere à função social. Seu trabalho se destina tanto a preservar o patrimônio quanto a sua liberdade. Defensoria Pública. A Defensoria Pública é a instituição essencial à função jurisdicional do Estado, incumbindo-lhe a orientação jurídica e a defesa, em todos os graus de gratuitamente, todos os necessitados, impossibilitados de pagar honorário advocatícios.